Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje nossa aula será de História. Bom, turma, hoje nós vamos falar um pouquinho da história do relógio, do tempo, de como esse tempo é utilizado ao longo das décadas pela humanidade, qual é a forma de organização desse tempo. Nós vamos iniciar aí o capítulo 1 da nossa apostila número 2. Já sabemos que o tempo ele é dividido em passado, presente e futuro, certo? Passado, aquilo que já aconteceu, que as sociedades já vivenciaram; presente, aquilo que nós estamos vivenciando; e futuro, aquilo que ainda vamos presenciar. Tudo isso é organizado dentro da sociedade através de uma linha do tempo para melhor entendimento. Bom, turma, eu acabei de falar para vocês da linha do tempo e nós temos aí uma linha do tempo que ela organiza a chegada dos descobridores ao nosso país até o período da independência do nosso país. Então aí nós temos 4 datas que são marcos históricos importantes dentro da história do Brasil e que foram agrupados de uma forma para que a sociedade possa entender esses acontecimentos que marcam uma transição da história do nosso país. Bom, turma, falando em tempo, nós vamos falar dos primeiros relógios que foram surgindo, utilizados pela população antiga, certo? Pelos antigos. E aí nós vemos um relógio de sol, ele é fixado no chão mesmo, né? E a sombra deste relógio se movimenta de acordo com a posição do sol, projetando aí espaços de tempo dentro do relógio, tá? Muito utilizados pelos povos antigos, vamos falar aí de Grécia, Egito, muito utilizado há milênios de ano esse tipo de relógio de sol. Bom, dando continuidade a esses relógios antigos, vocês estão vendo aí um relógio de água ou clepsidra. Era um relógio que marcava a passagem do tempo, utilizando aí essas marcações, esses números que vocês estão vendo, principalmente uma prova esportiva, uma cerimônia religiosa, grandes eventos dentro dos povos antigos. Então, o relógio de sol era conhecido dentro dos povos antigos, o relógio de água são relógios utilizados dentro da sociedade antiga, tá, gente? Há milênios e milênios de anos. Bom, a gente está vendo aqui, né, uma imagem da ampulheta, certo? Outro tipo de marcação de tempo milenar, né, que vai de milênios de ano, e a passagem da areia da parte de cima da ampulheta para a parte de baixo marcava aí a determinação das horas. Não está em imagem aqui, mas nós temos também os relógios, né? Aí nós já temos o relógio mecânico, né? Ou o relógio de ponteiro, né? Muito parecido com os relógios que nós utilizamos hoje, inclusive era o início, né? O pioneirismo, vamos dizer assim, desses relógios que nós temos hoje aí. E esses relógios de pêndulo ou mecânico, eles são relógios, gente, que hoje nós encontramos ainda em algumas casas. Ainda tem pessoas que guardam esses relógios e que tem ali na sua sala de estar ou na sua sala de jantar esse tipo de relógio mais antigo também.
Bom, e aí por fim nós chegamos aí a uma era de relógios mais modernos, certo? Mais próximo da nossa realidade, falando primeiro do relógio de bolso. Inclusive, eu imagino que esse relógio de bolso muitos avós aí de vocês tenham ele, certo? Ele foi criado por volta de 1500, então algumas pessoas assim com mais idade, mais idosas, ainda possuem esse tipo de relógio de bolso, que ele era, vamos dizer assim, a primeira forma de você levar o relógio junto com você, porque tem a correntinha, igual vocês estão vendo aí, né? Abria a tampinha e olhava a hora e depois colocava isso dentro do bolso, como o próprio nome diz. Bom, já lá no século XIX, tempos depois, certo? Nós vemos o relógio de pulso. Esse aí, né, de origem francesa, esse aí é que dentro do nosso país, né, veio tempos depois com Santos Dumont, tá? Esse modelo foi aprimorado pelo, inclusive, inventor do 14 bis, né? Este relógio de pulso aí bastante atual, inclusive, né, foi atualizado aqui dentro do Brasil por Santos Dumont. E esse de pulso todos nós conhecemos, inclusive utilizamos. Bom, e aí nós estamos vendo o relógio digital, né? Muito comum esse relógio digital, gente. Muitas pessoas utilizam em casa o relógio digital até mesmo como um despertador e por ele ter esses números bastante fácil, bastante é fácil a visualização, então as pessoas costumam deixar ali na cabeceira da cama ao acordar, como e também com o toque do despertador. E por fim, o relógio, né, inteligente, que ele se populariza no século XXI, no nosso século, são esses dois últimos, esses relógios que estão por último aí, né? São relógios que possuem diferentes recursos. As pessoas ali eles acessam e-mail, gravador de voz, calculadora, internet, enfim. Esse relógio de pulso, esses relógios chamado relógio inteligente, ele funciona como aí praticamente um notebook, um computador que vai junto com você e por vezes faz a função do computador ou até mesmo a função do celular, dependendo daquilo que você precisa acessar naquele momento. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande para cada um e até a próxima aula.